Amém. Shalom Adonai Rocha, meus irmãos. Eu quero hoje convidar os irmãos para uma mensagem registrada aqui na Lei do Senhor Yehoshua, no livro de Êxodo, no capítulo 19 de Êxodo. Nós vamos ler aqui a partir do verso 1. No terceiro mês, depois da saída do país do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Partiram de Rafidim e chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto. Israel acampou ali diante da montanha. Então Moisés subiu a Deus, e da montanha Yehoshua o chamou. Ele lhe disse: assim dirás à casa de Israel, e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe até mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio, pois, Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que Yehoshua lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu: tudo o que Yehoshua disse, nós o faremos. E Moisés relatou a Yehoshua as palavras do povo. E Yehoshua então disse ainda a Moisés: eis que eu virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também eles creiam sempre em ti. E Moisés relatou a Yehoshua as palavras do povo. Então disse Yehoshua a Moisés: vai agora ao povo e faze-o santificar-se hoje e amanhã, e lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yehoshua descerá aos olhos de todo o povo sobre a montanha do Sinai. E tu fixarás os limites da montanha, e lhes dirás: guardai-vos de subir a montanha, e não toques nos seus limites. Todo aquele que tocar na montanha será morto. Ninguém porá a mão sobre ele. Será apedrejado ou flechado, quer seja homem, quer seja animal. Não viverá. Quando soar o chifre de carneiro, então subirão a montanha. Moisés desceu então da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele o fez santificar-se, lavaram as suas vestes, e depois disse ao povo: estai, pois, preparados para depois de amanhã, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clamor muito forte de trombeta, e o povo que estava no acampamento se pôs a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé da montanha. Toda a montanha do Sinai fumegava.
porque Yehoshua descera sobre ela no fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Yehoshua desceu sobre a montanha do Sinai. No cimo da montanha, Yehoshua chamou Moisés para o cimo da montanha, e Moisés subiu. Yehoshua disse a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para vir ver Yehoshua, porque para que muitos deles não pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yehoshua devem se santificar, para que Yehoshua não os fira. Moisés disse a Yehoshua: o povo não poderá subir a montanha do Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: delimita a montanha e declara-a sagrada. Yehoshua respondeu: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, juntamente com o povo, não ultrapassem os limites para subir a Yehoshua, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés até o povo. Muito bem. Existem algumas considerações que é importante nós salientarmos aqui. Eu quero dizer aos irmãos que de uns tempos para cá, agora recentemente, muitos e muitos sonhos o Senhor Yehoshua tem nos dado, mostrando montanhas e mostrando o Senhor Yehoshua conduzindo o seu povo até o alto de uma montanha. Só que lá no tempo antigo, nesse episódio aqui, o povo não poderia se aproximar da montanha. Existiam uns limites ali que foi colocado, uma fita amarela em volta da montanha, que era proibido ultrapassar, senão morria. Pois bem, e o Senhor Yehoshua fez uma série de recomendações importantes para o povo, dizendo que eles deveriam se preparar 3 dias, e no terceiro dia o Senhor Yehoshua apareceria na montanha para falar com eles. E no terceiro dia, como prometido, o Senhor Yehoshua apareceu na montanha, e a montanha toda fumegou e a montanha toda tremeu com a presença do Adonai Yehoshua. E o povo estava tremendo de medo, e o povo então suplicava a Moisés que dissesse a Deus que não falasse diretamente com eles, mas que Deus poderia falar com Moisés, e Moisés transmitiria as palavras do Eterno até eles, e eles obedeceriam o que Moisés falasse, vindo da boca de Deus. Muito bem. Agora, irmãos, eu queria considerar algo. Lá o apóstolo Paulo, falando aos hebreus, ele disse que se naquele tempo a voz de Deus, transmitida ao povo através de um anjo, não teve perdão para quem desobedecesse, muito mais agora quem desobedecer a voz do Senhor. Porque naquele tempo Deus havia preparado o povo, havia dito a Moisés que preparasse o povo, que santificasse o povo por 3 dias, porque ele iria descer na montanha e iria se mostrar ao povo, e isso através de uma distância segura, porque havia limites nos montes. É isso que eu queria, o detalhe que eu queria pôr aqui, uma distância segura. Agora, irmãos, imagine, hoje o Senhor Yehoshua está na porta do nosso coração, batendo. Ele disse: eu estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei até ele, cearei com ele e ele comigo. O Senhor Yehoshua está dizendo aqui que ele não vai somente descer até a montanha, mas ele vai descer até nós diretamente, até nós, até cada um de nós, e ele vai derramar sobre nós o seu sangue, que vai entrar em contato com cada um de nós e penetrar na nossa corrente sanguínea, e para que haja ali uma grande transformação. Então, meus irmãos, se naquele tempo foi preciso uma grande preparação de 3 dias para que acontecesse esse evento, eu imagino que hoje, da mesma forma, há uma grande preparação de 3 dias. Eu me lembro agora da profecia do Adonai Yehoshua, que disse: ele nos despedaçou, e ele foi para o seu lugar e disse que nós não ouviríamos mais, até que nos reconhecesse culpados. Então, mas depois de 2 dias, ele nos reviveria, e ao 3º dia nos ressuscitaria. Essa é a profecia que foi dita pelo Eterno através do profeta. E um dia para Deus é como 1000 anos. E agora, irmãos, nós estamos no arraial, no raial, às vésperas do raiar do 3º dia. Nós estamos já vendo a aurora alvorecer, como diz aquele hino do peregrino, né? E o guardião, né? Então, já se ouve as trombetas. Já se ouve aquele mesmo alarido de trombetas que ouviu aquele dia lá naquela montanha. Da mesma forma se ouve hoje também. E eu imagino, irmãos, que o Senhor Yehoshua vem nos preparando para nós recebermos o seu sangue, recebermos a sua presença em nós, para nós participarmos da grande ceia das bodas do Cordeiro. Então, meus irmãos, eu imagino então que o Senhor Yehoshua vem exigindo de cada um de nós. Eu vejo que esses dias tem surgido vários sonhos e revelações, exigindo santificação de diversas maneiras. E isso já faz algum tempo que começou. E quando a gente pensa que já concluiu, aí eis que vem uma nova mensagem apertando mais ainda o caminho e exigindo mais ainda alguma coisa. Eu acredito que nós estamos vivendo agora, irmãos, vivenciando esses 3 dias. Esses 3 dias que para nós aqui pode ser 3 anos, não é? E isso é muito, muito, muito importante. E aqui ele disse: toda a montanha fumegava, porque Yehoshua descera sobre ela no fogo. Eu me lembro agora de um sonho que hoje ainda, né, a nossa irmã Maria Félix nos contou, dando conta que ela viu como milhares de pessoas em um lugar muito bonito, que parecia um sítio, uma área rural, uma área de sítio assim, e que milhares de pessoas estavam ali. Aí depois ela narra mais uma série de coisas ali para frente, e no final ainda diz assim: pois é, aí eu vi então uma grande montanha, muito alta, e no alto da montanha era plano, e havia uma luz, e milhares de pessoas estavam naquele platô que era plano no alto da montanha. Irmãos, será essa montanha, será que não é essa mesma montanha que o Senhor Yehoshua fez fumegar naquele dia? E agora essa montanha tem um grande platô, um local plano, bonito, e naquele tempo foi colocado limites em volta da montanha para que ninguém se aproximasse, a fim de não morrer. E só para que o povo olhasse de longe, presenciasse de longe, e escutasse os trovões e presenciasse os relâmpagos, precisou de haver uma grande preparação. Agora, irmãos,
Ele está nos preparando, sabe para quê? Para nos conduzir ao alto da montanha, lá onde Moisés foi aquela vez, e que ele presenciou de perto o Adonai Yehoshua HaMashiach. E agora, irmãos, nós estamos sendo preparados, estamos sendo conduzidos para esta montanha. Então, meus irmãos, e é nessa montanha que vai ser conduzido todos os peregrinos que serão como crianças, sendo conduzidos, cada um com a sua mochila nas costas. Ou seja, mochila essa que eu queria esclarecer aqui, é na verdade a sua própria cruz. Cada um toma a sua cruz e siga-me. Então essa cruz é a nossa bagagem, é o nosso preparo para subirmos a montanha. Então vamos, irmãos, pedir forças ao Adonai Yehoshua HaMashiach para que nós possamos escalar essa montanha. Amém. Era essa mensagem que eu queria deixar com os meus irmãos nesta noite, e que o nome de nosso Adonai Yehoshua HaMashiach seja louvado. Amém.